Função horária da posição é uma função matemática que descreve para você uma trajetória de um objeto na qual você pode saber exatamente onde esse objeto está para um dado instante de tempo. Vou dar o exemplo de como que a gente vai fazer isso. Primeiro, vamos considerar a fórmula da velocidade, ΔS sobre ΔT. Considerando que essa velocidade seja constante, nós teremos um movimento uniforme. Dessa maneira, a velocidade, então, vai ser sempre a mesma durante a trajetória. Então, ela vai ser um valor constante. O que eu vou fazer aqui, então, é abrir essas variáveis. Eu sei que o ΔS é a posição final menos a posição inicial. E o ΔT é o tempo instante final menos o instante inicial. O que nós vamos fazer para facilitar o nosso problema é contá-lo não no instante que nós olhamos no relógio, mas imaginar que esse tempo foi contado a partir de um instante zero, como se fosse um cronômetro. Quando esse movimento se inicia, então, o instante inicial dele seria dado como zero. 0 segundos, 0 minutos, 0 horas. Esse tempo zero, tempo inicial sendo zero, vai zerar esse termo aqui. E vai sobrar pra gente, então, que a velocidade é igual a S menos S0 dividido por T. O que eu vou fazer com esse T é jogar ele para o outro lado, multiplicando o V e tirando, então, esse formato de fração da minha equação. V vezes T, que veio aqui de baixo, é igual a S menos S0. Então, agora, eu vou organizar essa equação de maneira que ela fique mais agradável para mim. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é trocar de lado essas variáveis. Então, esse lado da igualdade, que está no lado direito, eu vou passar para o esquerdo, e o esquerdo eu vou passar para o lado direito. Bem, se uma coisa é igual a outra, não importa de que lado elas estão. E aí, eu vou pegar esse menos S0 que está aqui e passar para o lado de lá. O que eu estou fazendo aqui é só uma manipulação algébrica para chegar no resultado que eu quero ter, que é esse formato aqui de equação. Então, eu passei o S0 para lá, ele estava negativo, ele passou a ser positivo, então. Quando eu chego a esse formato de equação, eu tenho o que se chama de função horária do movimento. Essa função horária, ela vai me dar a posição que eu estou, que é o S, para qualquer instante de tempo t. Então, vamos tentar entender essa equação aqui. Por que ela é uma função? Porque a posição, ela depende do tempo, porque o objeto está em movimento. Mas se eu observar as outras variáveis, esse S0 aqui representa para mim a posição inicial. Que é o lugar de onde eu iniciei meu movimento. E esse V aqui representa a velocidade do movimento. Se esse movimento é uniforme, ou seja, ele tem velocidade constante, esse valor de V não vai mudar, então ele é uma constante. Essa equação, a gente vai ver mais para frente, quando estudar os gráficos, se assemelha bastante àquele formato Y é igual a AX mais B, que era aquele gráfico da reta, em que eu tenho o B como constante, o A como constante, e eu tenho a variável Y e a variável X. Então, o Y é função de X. Quando uma tem um valor dado, a outra vai ter um valor único relacionado a esse. Com isso, a gente entende o que é essa função horária da velocidade. Na verdade, eu posso entender a posição S como sendo S de t.